Bem-vindos ao Que Nem Tu. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas no nosso podcast. Se você está ouvindo a gente pela Verdinha, não esquece de aumentar o som, tá bom? Porque hoje tem um episódio muito massa, né, Karine? Apresente quem é a nossa convidada. Nossa convidada é muito chique, viu? Demais, sabe, muito Maria? Chique. Ela começou já a fazer seus primeiros trabalhos ainda bebê. Trabalhadora, a menina. Já começou cedo. Começou muito cedo. Aos 16 anos, ela investiu. Ela decidiu que seria uma modelo plus size. Ela investiu mesmo. A gente vai falar sobre isso. E aí, em tal momento, ela saiu do Ceará direto para a China. Lá, sofreu muitos perrengues, mas trouxe na bagagem muita experiência para modelar e para trabalhar o marketing de influência. E alguns contatos que rendem até hoje, né? Contatos Sim, muitos importantes. contatos, exato. E aí a gente vai falar um pouquinho com ela, que além de ser um rosto para algumas marcas, ela também é uma referência para meninas e mulheres que buscam no espelho um outro padrão, né? Assim, um padrão que foge ao que a gente costuma ver. E aí é muito legal a gente perceber o quanto que se abre de possibilidades. Então, seja bem-vinda ao Que Nem Tu, Rayane Gondim. Estamos muito felizes que você topou estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, vai ser maravilhoso ter esse papo com vocês. Legal. Rayane, tem uma coisa que eu sempre fico pensando em relação a quem trabalha com moda e está sempre, a todo tempo, tendo que estar preocupado com a imagem, o quanto, às vezes, é difícil você, tão cedo, porque você começa muito cedo a modelar, Sim. Ter que lidar com esse tipo de pressão, assim, com o cuidado que você tem na imagem, o cuidado com a foto que você posta, o cuidado com as poses que você faz. Sim, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com a nossa imagem, né? Então tem que estar sempre cuidando do cabelo, da unha, da roupa, da forma que vai falar, o que vai falar, tudo isso. Realmente a gente precisa se preocupar, porque a gente trabalha com nomes de várias marcas e muitas marcas representam algo, né? Então a gente tem que ter realmente zelar por essa imagem para representar várias marcas, né? Então realmente isso é um cuidado muito grande que a gente tem que estar tendo assim diariamente. Tanto com o corpo, quanto com a mente, quanto com as nossas expressões, tudo, né, realmente tem que ter esse cuidado. Mas aí esse cuidado, isso está falando agora como uma profissional, né? Mas assim, lá quando você era menina, adolescente, que já trabalhava isso, assim, eu fico imaginando que também pode ter sido um peso para ti entrar nessa preocupação, assim, porque naturalmente quem não tem esse tipo de trabalho já passa por isso, né? Acho que na adolescência a gente fica se olhando e tem um padrão que existe. Às vezes pode até adoecer as pessoas, né? Na real, assim, eu comecei a modelar criança, né? Bem bebezinha mesmo. Eu já fazia ali as propagandas de fraldinha, da lojas americanas, enfim, fazia bastante. E aí, quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, a minha mãe fechou um contrato com uma agência de São Paulo. E aí, na época, nós precisamos voltar, né? Eu morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo, e eu precisei voltar para Fortaleza, minha família voltar para Fortaleza, e aí eu perdi esse contrato, que era 5 anos, na época a agência não quis reincidir o contrato, né, enfim. E aí eu precisei parar de modelar, então eu passei aí um bom período sem poder modelar, acho que até 8, 10 anos de idade. E aí eu comecei a engordar, eu comecei a engordar quando era criança ainda, uns 8 anos. Aí ficando gordinha não tem um mercado, né, principalmente criança, aí começa os padrões, né, eu queria modelar, mas não podia porque estava gordinha. E aí várias pessoas me paravam em aniversário, você dá para ser modelo e tal, quando ia lá para um cast, não, tá muito gordinha. Então realmente começou daí. Aí foi com 16, 17 anos que eu conheci o meu plus e vi que ali cabia uma oportunidade, né, de realmente começar a modelar. Mas foi todo um processo até começar mesmo. E isso mexeu, assim, com a tua autoestima? Tipo assim, você gostava já de modelar, tipo, de criança para adolescente. Aí você falava que ainda ia pros casting, aí não, você não tá no padrão. Sim. E isso mexeu de alguma forma, assim, com a tua autoestima, de pensar, poxa, as pessoas me acham bonita, mas não é
Não é tanto, sei lá? Assim, eu era muito novinha, né? Então, eu ainda não tinha essa concepção de que eu não era aprovada porque era gordinha. E também, eu sempre fui uma gordinha padrão, né? Então, eu nunca passei por esse bullying muito grande que eu sei que acontece, que eu sei que muitas pessoas passam. O bullying eu passava mais dentro de casa, meus irmãos falando que eu tava gordinha e tal, do que mesmo na rua, porque realmente eu tinha a cinturinha fina, né? E tudo mais. Claro que na escola tinha um comentário ou outro, mas eu não tinha esse peso do bullying, não vou poder trabalhar porque tô gordinha, entendeu? Eu não tinha ainda essa maturidade de pensar assim. Hoje em dia eu tenho muito mais de saber que eu preciso estar num padrão, porque ainda existe um padrão para ser modelo plus size. Infelizmente, acho que isso tá quebrado, né? Tá aí desconstruindo, mas ainda existe. Então, hoje em dia eu me preocupo muito mais, né, em estar ali com o físico em dia, de acordo com o padrão, do que quando eu era criança mesmo, que ainda não tinha essa maturidade. E a sua família te apoiou, assim, nesse início de... Não, a minha mãe era a pessoa mais contra, ela não aceitava de jeito nenhum. Eu conheci através de um amigo esse meio plus, né? Porque até então, nem loja plus size eu não conhecia. Eu mandava fazer blusinha porque eu não encontrava. Mas, na real, muitas vezes eu não procurava no local certo, né? Eu ia numa loja de magrinha e queria encontrar roupa que coubesse em mim. E ali não encontrava, lógico. Então, eu fui conhecer o Meio Plus através de um amigo que ele era apaixonado por gordinha, ele tinha um blog na época de gordinhas, e aí ele me apresentou o concurso de Miss, né, um curso também, e aí quando eu fui falar com a minha mãe que eu queria participar desse curso, na época era R$200 o curso, várias horas de aula, de passarela, de fotografia e tudo mais. Aí eu fui falar com a minha mãe, ela, de jeito nenhum, você vai emagrecer, porque senão você não vai arrumar um casamento. Ela era totalmente contra. E aí eu disse pra ela que eu ia participar, que eu queria participar, e ela disse assim, pois então arranje o dinheiro. Eu, na época, com 16, 17 anos, não tinha de onde arranjar o dinheiro, né? E aí eu peguei uma bicicleta que eu tinha muito boa, porque eu gostava de fazer night bike, né? Aquele passeio de bicicleta à noite. Então eu tinha uma bicicleta muito boa, que custava caro, que eu tinha ganhado de presente dela. E eu vendi essa bicicleta no OLX por R$250. E o curso era R$220. Então eu pensei assim... Só pra pagar o curso. Então eu pensei assim, eu vou pagar o curso e ainda vou ter o dinheiro do Uber, né? Porque era 250, era 220 e eu tinha vendido por 250. Quando ela soube que eu vendi a bicicleta por 250, ela enlouqueceu, que a bicicleta devia ser assim uns R$800. E aí foi aí que começou, né? Então, quando ela viu que eu realmente vendi a bicicleta para participar do curso, ela resolveu conhecer o curso comigo. Então, ela me acompanhou, até porque eu era de menor. Então, ela me acompanhou nesse curso. E ali ela entendeu que realmente era algo que eu me identificava e que eu amava fazer. E começou a me apoiar, assim, de uma forma inimaginável, né, sabe? Ela topava tudo, investia junto comigo. Entrou mesmo de cabeça e até hoje é meu maior alicerce, assim, em relação ao meu trabalho. E, Rayane, assim, eu fico pensando, tu entrou como modelo plus size através dos concursos de beleza, de Miss. Do curso. Como foi, assim? Porque também tu participou dos concursos de beleza, tipo de Miss plus size, né? Foi. Aí eu fiz esse curso. Coisa, assim, qual é a distância de uma coisa para outra? Não, muito próximo. Normalmente, quem participava desse curso, automaticamente já ia para o concurso, né? Já era assim, era o mesmo grupo, né, que faz até hoje. E aí eles incluía o curso para depois já vender o concurso. E aí, na época, eu participei do curso e já me inscrevi no concurso, né? Minha mãe investiu e tudo mais, eu participei. Mas concurso de beleza, né? Existem toda uma questão por trás que a gente nunca sabe. E aí, na época, eu tirei em segundo lugar. E foi, assim, uma coisa que ninguém entendeu. Teve uma grande confusão no dia, aquela coisa, né? E, assim, o Miss Plus Size, ele tem muito que crescer, mas eu acho que ainda faltava, na época, não sei como está hoje, não acompanho, mas na época faltava uma organização. Porque tinha meninas de 16, 17 anos como eu, que participavam, e tinha mulheres de 50 anos. Como que uma de 50 vai concorrer com uma de 16, 17? Não tinha categorias, Não tinha categoria. Hoje eu sei que tem categoria, mas na época não tinha. Então, nesse concurso, eu já... Quando eu estava participando desse meio de concurso, eu fui conhecendo as modelos de fora, fotógrafos de fora e tudo mais, né? E aí eu saí desse concurso, não ganhei, fiquei em segundo lugar e participei do Miss Plus Size Nacional. Aí no Miss Plus Size Nacional, a mesma coisa, não tinha uma categoria. Aí fiquei, em quinto lugar, mas recebi a faixa de Miss Fotogenia.
que era a que fotografava melhor, né? Uhum. E aí, lá nesse concurso, eu já vinha acompanhando o trabalho de um fotógrafo que ele era considerado o maior fotógrafo do Brasil de plus size. Ele viajava o Brasil inteiro fazendo foto das meninas gordinhas, né? E aí ele chegou pra mim e disse: Rai, você não é Miss não tem futuro, você só vai gastar dinheiro, você tem que ser blogueira e modelo, que é o que vai lhe render alguma coisa no futuro. E aí eu escutei muito ele, né? Ele muito simpático, muito gente boa. Aí eu fui até o Rio, fiz umas fotos com ele, né? Profissionais e tal. E aí ele se identificou muito comigo, eu era muito novinha, então... Na época, eu acho que talvez ele queria até ali uma assessoria, né? Algo assim. E aí, nós fizemos várias viagens juntos. Ele fechava com as marcas. E aí, foi daí que começou. A primeira viagem nós fizemos para Colômbia. E aí, mesmo não ter ganhado nenhum concurso, nem nada, já comecei a trabalhar de fato aí, né? Aí, quando nós fizemos... Fashion Trip, né? Assim, Fashion explica Trip. pro pessoal como é que funcionava, assim, essa história. Porque é bem legal. Porque é um investimento pra ti também, né? Sim. Porque na época eu não ganhava com isso. Todo mundo achava que eu ganhava, mas eu não ganhava. Minha mãe gastava horrores. A viagem era toda patrocinada por ela. A mãe tava... Nessa hora ela já tinha se convencido. Não, nessa hora ela já tinha dito assim, eu vou investir nessa menina, é o jeito, ela gosta. Então, eu não ganhava nada. O fotógrafo, eu acho que ganhava pelo fotógrafo, pela modelo, e tudo bem, porque era o acordo, né? Tipo, ele fechava um valor com a marca de levar a modelo e as roupas, e aí nós chegávamos lá no local, fotografava tudo, ele fazia todo o histórico da viagem, né, tudo, então nós fotografávamos, tipo, 30 looks por dia, né, nos locais bonitos da cidade, fazia os passeios e ia postando tudo. E aí, nessas postagens, é que as minhas redes sociais começaram a ter ali um engajamento mais bacana, né? Aí, começou a ficar bem conhecido, porque a gente fazia, na verdade, era eu, uma modelo preta, né? Uma modelo maravilhosa, que é a Manu Rubi, ela é do Rio de Janeiro, e o Menegói, que é o Felipe Menegói, que é o fotógrafo. Então, nós viajávamos nós três. Fomos para Colômbia, Chile, Argentina, todo minha mãe investindo tudo. Mas, assim, foi o que abriu realmente portas, sabe? Aí, durante a viagem da Argentina, foi que a agência da China, né, entrou em contato comigo e viu as fotos, amou. E, assim, 2 semanas eu já estava lá na China. Foi muito rápido mesmo. Isso a gente está falando ali de 2018, né? 2018. E é engraçado como te marcou esse período na China, né? Porque até quem vê o seu perfil hoje, lá no Instagram, você deixa claro lá o Ceará e a China. Assim, Sim. O quanto o Ceará, que você mora aqui desde a infância, né? Uhum. O quanto esse período aqui te marca e o quanto o período na China também te marcou. O que tu encontrou lá que mais te surpreendeu? Porque, assim, quando você cria grandes expectativas, quando você vai para fora do país e para um lugar com uma cultura muito distante da nossa, né? Sim. O que te assustou e o que te surpreendeu nesse período? Bom, a China, pra mim, foi assim um divisor de águas, né? Ali eu deixei de ser menina pra ser mulher num período muito curto de tempo. Então, foi algo assim que realmente marcou. Eu precisei amadurecer muito rápido. E não foi fácil, eu passei por muita coisa lá quando cheguei. Questão de medidas, eu tive que emagrecer muito rápido. Não sabia falar inglês, muito menos o chinês. Então, a comunicação era muito difícil. Tive problema com o contrato, rasurei um contrato, assim, foi muito complicado mesmo. Lá Mas você foi só ou tinha apoio de família, amigo? Não, fui sozinha. Fui sozinha com uma agência que era brasileira, né? Tinha uma modelo lá, que era dona da agência, e aí eu morava na casa com ela e com mais 3 modelos brasileiras. E aí eu passei por muita dificuldade nesse início, né? Principalmente por conta das medidas. Eu emagreci 14 quilos em 2 meses, mas até eu decidir emagrecer, foi um processo muito difícil, porque eu era muito menina, muito imatura, e eu não aceitava que eu precisava mudar naquele período, sabe? Era como se fosse tudo uma grande brincadeira, até eles chegarem para mim e falarem, olha, ou você vai emagrecer, ou para entrar no padrão da China, ou você vai aprender o inglês, ou infelizmente a gente vai ter que te mandar embora, porque não tá dando. E aí naquele momento foi uma virada de chave, assim, na minha vida, e eu percebi, caramba, eu tô tendo uma grande oportunidade de crescimento aqui, na profissão que eu amo, então eu preciso realmente entrar nisso aqui de cabeça e aprender o inglês e buscar emagrecer, e se for necessário treinar 12 horas por dia pose, mas eu preciso realmente, de fato, mergulhar nisso aqui, né? Então, foi realmente
a virada, né? E eu mudei, assim, de um dia para o outro, sua cabeça parece que dá um up, sabe? Na vida. Aí eu virei essa chave e busquei mesmo tudo. E com um período, assim, já tava uns 4 meses que eu tava lá. E o meu contrato era de 6 meses. Então, eu passei 4 meses, assim, brincando de ser modelo, né? Só que eu não tinha trabalho, porque eu tava muito gordinha, muito pro padrão de lá. Eu não sabia falar o inglês. E eu era muito teimosa. Eu tinha dificuldade de andar sozinha, porque eu não queria andar sozinha, porque eu tinha medo de me perder. Então, quando eles chegaram pra mim e falaram isso, eu falei, não, eu cresci, tá na hora de fluir, né? Aí eu comecei a estudar o inglês, comecei a entender, não tinha medo de errar, falava errado, alguém me corrigia. Treinava de manhã e de noite, consegui perder os 14 quilos em 2 meses. Foi assim... Muita loucura também, né? Foi. Porque assim, eu fico pensando, quando eu já ouvi você falando sobre isso, que eles te chamam pra ir pra lá, e aí eles te viam nas fotos, viam qual era o teu perfil, e aí mesmo assim, eu te trouxe do Brasil pra cá, mas você não está no padrão. Mas foi porque foi o seguinte, lá já tinha uma modelo plus size, que na realidade ela era uma mid size, né? Que hoje em dia a gente chama aqui. E ela era muito magra, assim, pra ser uma modelo plus size, porque ela vestia 42, 44, que antigamente eles consideravam plus size. Só que com o crescimento do mercado e tudo mais, com essa evolução que a gente tá tendo, eles viram a necessidade de ter um modelo maior. Só que ela vestia 42, 44, eu vestia 40... na verdade, na época eu estava vestindo 50 e 52. Então, assim, foi um pulo muito grande. Eles não imaginavam que seria esse pulo. E uma coisa é eles verem por foto, por vídeo, outra coisa é eles verem pessoalmente, né? Outra realidade. Tu tinha que estar em qual numeração, por exemplo? 44, 46. Ave Maria. Era. E é louco, né? Porque assim, eu não sou tão próximo da moda, né? E aí eu me assusta muito quando eu vejo... o que eu sei, o básico, e eu vejo que eu não sei nada em relação à moda plus size. Porque quando eu penso em moda plus size, eu pensava assim, não, é um estilo que permite que as pessoas apresentem corpos reais. Só que tu me traz uma informação que me deixa bem surpreso e chocado, que é o fato de as próprias modelos também sofrerem pressão. Então, assim, não tem corpo livre nem na moda plus size. Não, tem. Em todo segmento existe o padrão. E eu vou, honestamente falando, é uma questão que é muito comentada, né? Isso. Será que tem que ter ou não um padrão? Eu acho que é válido a gente pensar um pouco na saúde, porque, de fato, uma pessoa que veste uma numeração muito maior, talvez a saúde dela não esteja tão em dia. Então, eu sou muito, assim, a favor não de exagerar, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter uma consciência. Não é porque é modelo plus size que é o que normalmente acontece. Eu digo até por experiência própria. Quando eu comecei a modelar e que voltei para o Brasil... Comecei a modelar não, que eu voltei para o Brasil. E aqui já o padrão bem maior, eu relaxei. Então, assim, do período que eu voltei da China para cá, eu engordei 25 quilos em 2 anos e pouco. Então, eu vi assim, não é assim. Talvez o padrão seja sobre isso também. Você tem a consciência, você tá ali no plus size, mas você se cuidar também, sabe? Então, hoje em dia, eu sou plus size, eu visto 48, mas eu tenho muito cuidado com a minha alimentação, com o treino, né? Tudo, porque não é só porque você é plus size que você pode chutar as bandas e sair comendo tudo. É o que normalmente acontece no meio plus. Até porque você não pode dizer que você vê uma pessoa magra que a pessoa tá saudável. Não, também não. Né? Assim... Quantas modelos aí existem anoréxias e antigamente isso era muito mais, né? Hoje em dia tem mudado muito, graças a Deus. Mas essa pressão, tanto para slim quanto para plus. Mas você sente, Rayane, que essa pressão na moda plus size, ela melhorou? Porque a gente tá falando de um contexto de 2018, né? Sim, e nós estamos agora em 2024. Eu imagino que essa discussão, ela também houve um aprofundamento no debate sobre ela. Avançou? Com certeza, com certeza. Hoje em dia tem aumentado bastante. Ainda tem muito que aumentar. Assim, não é que eu apoio todos os corpos, todos os estilos.
Não é que eu não apoio o padrão, mas eu apoio que as pessoas consigam entrar numa loja e conseguir encontrar uma roupa, sabe? Se identificar com um estilo e ter lá. Porque hoje, no meu corpo 48, eu entro numa loja de departamento, é difícil encontrar uma roupa legal. Então, eu fico imaginando as pessoas que são maiores, né? Que encontram essa dificuldade. Que não é fácil você entrar numa loja e querer um estilo de roupa e não ter. E por muito tempo, né? Assim, se você for uma menina adolescente que era uma adolescente gorda, você não tinha a opção de escolher uma roupa que fosse adequada para sua idade. Ou você mandava fazer, ou você usava uma roupa de adulto. Sim. Né? Assim, porque não tinha essa possibilidade mesmo. E hoje você vê que tem mais possibilidades, né? Assim, tem isso. E você vê, inclusive, mais pessoas que fogem a esse padrão. Porque, vamos lá, a Rayane tá falando que uma menina que usava 42, 44 era considerada plus size, de longe, né? São as mesmas pessoas que chegam pra Paola Oliveira e dizem que a Paola Oliveira tá velha e tá gorda, né? Vamos, amados. E a mesma coisa agora do BBB, a Yasmin, que falando do corpo, a menina... magra, a menina, né? Considerada super padrão, gente. Loira. Ela tem um olho claro, né? Sim, super padrão. E a pessoa tá falando da beleza dela. Assim, não convém, não entra na minha cabeça. Sim. E na China, nesse tempo de dificuldade, Rayane, você em algum momento pensava em não quero mais? Ou você, não, vai dar certo, uma hora eu vou conseguir? Não, eu digo que eu fui muito resiliente na China, porque na realidade eu comecei mesmo a trabalhar como modelo lá, quando eu já estava lá assim 1 ano e meio, mais ou menos, porque foi o seguinte, eu passei 6 meses com a agência, durante esses 6 meses os trabalhos que eu fiz não deu nem para pagar os meus custos lá, que eles pagaram tudo, né? Foi muito pouco. Mas durante a minha estadia lá, eu recebi uma proposta para trabalhar em uma fábrica lá de um chinês que exportava ou importava, eu nunca sei, importava, né? Para o Brasil. Roupas plus size. Então, eu passei um tempão trabalhando nessa fábrica, mas assim, a gente tinha vários acordos, que se aparecesse trabalho de modelo eu poderia ir, porque eu era tipo corpo de prova, né? Eles vestiam a roupa, ajudavam a escolher estampas e tudo mais. Então, eu fiquei nessa fábrica trabalhando, mas assim, eu era muito resiliente. Falei, não, eu vou fazer os contatos e vou conseguir as agências, os bookers e vou trabalhar como modelo. Só que é o seguinte, a Shein, que é o maior e-commerce, eu acho hoje da China, assim, de moda, né, de produtos, assim, que exportam para o Brasil inteiro, todas as modelos que vão para lá, vão com o intuito de trabalhar para eles. É assim, tipo um troféu, o modelo que trabalha para a Shein lá. E quando eu cheguei lá, eu fui para trabalhar para eles não me aprovaram. Eu fiz 12 castings para ser aprovada para eles. E aí, durante esse 1 ano e pouco, eu fazendo todos esses castings, já tinha saído da agência e nada. Toda vez eles me chamavam lá, eu ia fazer as fotos, já tipo assim, sem esperança, mas com aquela pontinha, sabe? Então, na 12ª vez, eles chegaram para mim e falaram assim, olha, você tem 2 dias de trabalho aqui agendado, isso com mais de 1 ano que eu estava na China. Você tem 2 dias de trabalhos agendados na próxima semana, mas a gente precisa vir fazer o fitting, que a gente chama, né? Que é a prova de roupa. Eu falei, esse fitting aí, eu já fui não sei quantas vezes, não vou me aprovar, não. E aí, pra minha surpresa, eu cheguei lá, a roupa deu perfeitamente, eles fizeram as fotos, até hoje eu tenho essas fotos. E aí, na outra semana, eu já comecei a trabalhar para eles e fiquei até a data de ir embora, assim. E eu voltei, não de ir embora, porque, na verdade, eu nunca fui embora da China, né? Eu vim de férias e nunca mais voltei. Entanto que eu deixei todas as minhas coisas lá e tudo mais. Eu voltei, tipo, dia 5 de janeiro, eu acho. E dia 15 começou a pandemia. Então, tudo fechou, né? Eu acabei nunca voltando. Mas, e aí, lá o que é que tu acha que aconteceu, assim, para que nessa 12ª vez tenha dado certo, né? Assim, porque também foi um outro marco para ti, né? Tu falou que foi um marco lá na China quando a agência chegou e falou, olha, você vai embora, e aí tu teve que se rebolar para conseguir entrar em um padrão que fosse adequado para o mercado lá. E aí depois essa que tu consegue entrar para o casting da Shein, né? Eu acho que assim, porque no período que eu estava trabalhando nessa empresa, às vezes aparecia uma outra marca que me contratava, né? E eu fazia, mas assim, até você ser modelo da Shein lá, você é só
um modelinho que tá iniciando, assim, você não é nada. Então, era um ou outro trabalho que aparecia para uma marca chinesa mesmo. Então, pode ter sido através de algum desses trabalhos, ou pode ter sido também, porque na época não tinha tanta modelo como tem hoje. Na época era muito difícil uma modelo sair do seu país para ir para a China, porque era muito mal falado. Ser modelo na China era assim, meu Deus, era escravidão. E não é assim que funciona. Claro, é muito trabalho. Eu fiquei doente de tanto trabalhar porque a imunidade ficou muito baixa, mas isso foi uma escolha minha. Eu poderia optar por, não vou fazer esse trabalho, preciso descansar. Só que é uma rotina muito frenética. Você tá ali, é aquela coisa, quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer ganhar. E quanto mais você trabalha, mais você quer trabalhar. Quanto mais você vai ficando conhecida, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. Eu acho que eles me chamaram, talvez, por conta disso. Devem ter visto alguma foto rolando ali nos sites chineses e falaram, é aquela que eu cancelei por 11 vezes. Mas também, eu vi uma história tua também que não era muito fácil trabalhar pra Shein, não, né? Tem um aí que tu passou 12 horas trabalhando. Não, mas não foi pra Shein. Foi uma plataforma chinesa. É porque eles são assim, não é que seja escravidão, mas eles... Quase, né? Mas é porque eles querem aproveitar o máximo de tempo. E esse trabalho era um trabalho marcado para 2 dias. E chinês trabalha assim demais, né? Eles vivem literalmente para trabalhar. Eles acordam e vão dormir só pensando no trabalho. E aí eram 2 dias de trabalho. Foram 272 roupas. E eu fui vendo que tava muito rápido. Eu, isso aqui, vou botar tudo num dia só. Tô sentindo. Claro que pra mim tanto fazia porque eu recebia por hora. Então, talvez seria até... Não, seria melhor se fosse os 2 dias, porque aí seria o tempo da maquiagem e tudo mais. Claro que eu iria ganhar mais. Mas se eles pudessem enxugar isso num dia só para pagar só uma diária de maquiador, né? Ter economia, que foi o que aconteceu. E acontece demais lá. Mas aí eu poderia interromper. Eu fui até o meu limite, literalmente. Assim, eu falei, caramba, eu vou ver até onde eu vou aguentar esse trabalho aqui. Mas tanto que eu interrompi o trabalho. Chegou uma hora que eu falei assim, galera... Deu 12 horas, né? Eu não consegui... Eu tenho achado, eu tô assim, ó. Juro, eu tava mais aguentando. Tanto que eu tenho vídeos delas fazendo, tipo, uma massagem em mim, assim, pra aguentar. Eu falei, não, gente, já deu, minha cara não tá mais legal, não tá mais rendendo, vamos fazer amanhã. Mas aí, tipo, já faltavam pouquinhos looks, e aí eles, só falta tantos looks, não sei o quê. Aí deram um jeitinho, eu vi lá. Aí tu fez deitada, né? Foi, quase isso. 12 horas, 72 looks. Quase Imagina isso. aí, Alan Barros. Não é? Não, e era 12 horas mesmo. Eu parei uma vez pra ir no banheiro e uma vez pra comer, e eles pausaram o tempo e depois voltaram. Meu Deus do céu. Você, assim, fora do país, tem algumas culturas e pessoas que desconhecem o Brasil mesmo, que tem muitos estereótipos em relação à brasileira, ao brasileiro. Como foi pra ti passar pela China sendo uma modelo brasileira? Você encontrou em algum momento pensamentos, dificuldades por um pensamento de estereótipo assim que as pessoas têm em relação ao Brasil? Não, pelo contrário. Na China, eles acolheram o Brasil, assim, tanto que hoje a maioria das modelos que trabalham na China são brasileiras. Porque antigamente era muita russa, mas aí as russas eram muito difíceis, assim, de trabalhar, fumavam muito, então tinha que parar o trabalho muitas vezes para elas fumarem, enfim, iam trabalhar muito de ressaca, assim, eles tinham muita dificuldade com as modelos russas, e as brasileiras já é um povo muito acolhedor, já aquele povo que brinca, que chama de amiga, que traz para a família. Então, hoje em dia, a grande maioria das modelos da China são brasileiras, e eles amam, assim, é impressionante, tanto que eu acho que a Shein tá vindo pro Brasil muito por influência das modelos de lá. Que eu vejo muito, assim, hoje em dia, que as bookers, as agências, as maquiadoras são todas amigas das brasileiras, assim, a gente tem uma convivência com eles muito boa. Até eu mesmo, que passei, não considero pouco tempo, porque tem modelo brasileira lá que trabalha 10, 15 anos. Então, eu passei 3 anos, não é nada, mas até hoje eu tenho muito contato, assim, com maquiadores de lá, com a agência, eu falo no WeChat, né? E é muito impressionante, assim, que eles Até tenham... hoje recebe também da Shein, Até né? Então... hoje eles mandam umas peças pra eu fotografar aqui. Saudades, né? Inclusive, saudades. Rayane, e como é que era? Porque, assim, a gente tá falando de um período, gente, a Rayane eu acho que só tem qual a tua idade? 24. 24 anos.
E ela tá falando de um período que ela tinha 18 anos, fora do país, passando por esses altos e baixos no exterior. Como era para uma pessoa tão jovem viver isso? Como foi para você? Foi muito difícil, né? Porque, como eu disse, tinha as dificuldades, o idioma, a falta de maturidade para entender que aquilo ali era um trabalho e que eu precisava fazer o que tinha que ser feito. Então, teve toda essa dificuldade, né? Da concorrência também, de saber lidar com as outras modelos que estavam ali, até mesmo com as modelos de fora, né, que às vezes a convivência não era 100%. E eu morei também numa casa com 3 modelos, a convivência também pega, né, são 3 pessoas ali completamente diferentes, a gente morava com a dona da nossa agência também. E assim, no contrato tinha dizendo que a gente não podia sair, mas a gente estava naquela fasezinha... Querendo sair, conhecer as baladas e tudo mais. Conseguia escapar? Depois a gente vai aprendendo a lidar com a agência e vai dando umas escapadas. E tu conseguiu também aprender a falar chinês ou só falava lá inglês? Não, aprendi muita coisa em chinês, mas a base era o inglês mesmo, assim. Aprendi muito as coisas de trabalho, né? Porque eles falavam, eu queria entender o que eles estavam falando, se estavam gostando ou não, porque eles se comunicam com as modelos em inglês, mas eles se comunicam entre si em chinês, lógico. Então a gente tem que aprender como é feia, bonita, pra saber se eles estão gostando. Não gostando. E tem muita diferença assim, tu falou que meio que se profissionalizou lá na China, né? Sim. Assim, e aí quando tu retorna pro Brasil, assim, tem mudanças, assim, substanciais, assim, na forma como eles gostam de trabalhar, que você aprendeu lá e que trouxe pra cá, e tipo, vai lá, era assim, aqui é assado? Sim. Assim, quando eu saí daqui, as coisas andavam tudo muito devagar, sabe? Lá na China a gente diz que ele é o 3 acelerado do WhatsApp, igual o WhatsApp, até andar você anda muito rápido. Então, lá na China tudo funciona muito rápido, a foto é rápido, são 60 posts por minuto, é tudo, assim, muito agilizado. E antigamente aqui no Brasil não era assim, era tudo muito devagar, era uma diária para fazer 10 looks, 15 looks. Só que o fast fashion, que a gente chama, que é essa moda rápida, né, essa moda atacadista que vende toda semana, ele pede que as coisas funcionem, né, com mais agilidade. Então, hoje em dia, aqui no Brasil tem evoluído muito, a gente consegue fazer foto aí, tipo assim, 60, 70 looks por dia, bem mais tranquilo do que antigamente, né? Que realmente não conseguia. Então, tá evoluindo muito, mas assim, foi um salto, literalmente, que deu na pandemia. Eu acho que as vendas online aumentaram muito, e aí foi quando começou esse fast fashion também. Eu acho que foi mais nesse período aí, mas hoje em dia acho que tá evoluindo bastante. E assim, pra ti também foi uma mudança. Tu falou que veio fazer as férias e acabou ficando. Foi. E aí pegou uma época de pandemia que pra pessoa que trabalhava com moda, sim, foi assim, realmente meio que parou, né? Assim, como é que foi pra ti? Eu já vi, acho que tu falando que passou por um momento assim bem difícil de saúde mental também, foi, né? Porque, na real, eu não aceitava que eu tinha ido embora da China. Porque eu vim de férias, né? E eu vim de férias no meu melhor momento lá. Eu tinha saído da empresa que eu estava trabalhando, eu não tinha ido com o intuito de trabalhar em empresa, eu tinha ido no intuito de trabalhar como modelo. E eu estava vivendo a melhor fase financeiramente falando e de trabalhos lá. E aí, tanto que quando eu tava na semana pra ir embora e tudo mais, eu conversei com a minha mãe, eu acho que eu não vou embora, porque eu tô trabalhando muito bem aqui, e não sei o quê. Ela, filha, vem passar umas férias, descansa, porque ela tinha ido em outubro. E quando ela foi em outubro, eu tava muito doente mesmo. Com imunidade baixa, de tanto trabalhar, e não me alimentava direito, as comidas de lá muito difíceis, né? Eu nunca gostei de cozinhar, então, de fato, eu fiquei bem doente. Ela chegou... Assim, acho que foi Deus que mandou ela pra me salvar, porque tanto que na época, eu acho até que poderia já ser Covid, porque ela também ficou doente. Isso foi em outubro de 2019. Na época, tinha muita gente doente na China. E aí, nós ficamos juntas no hospital, se tratando e tudo mais. E ela
brigou comigo. Filha, você precisa se alimentar, que ela passou um mês só lá. Ela foi embora, Nossa, né? e ela devia ficar assustada, né? Porque nesse ano aí, até para o pessoal lembrar, assim, era um período em que todas as notícias sobre Covid que a gente tinha era só sobre casos na China. No Brasil ainda nem tinha caso confirmado Não, nesse período. Mas na época também não estava confirmado, não, né? nessa Nem na época, China estava nem na confirmado. China nós achávamos que era por conta da temperatura, né? Frio, calor, Aham. poluição, enfim, a gente sempre achava que era algo assim. Nós mesmos, os chineses mesmo nos estúdios, todo mundo sempre doente, aí falava, é o tempo, é o tempo. Mas a gente acredita que já era o Covid, porque eram os mesmos sintomas. E o tratamento, assim, eu fiz o tratamento como alergia e minha mãe como amigdalite, que era antialérgico, eram os mesmos tratamento para Covid, né? Então, ela veio embora, e aí quando foi mais ou menos em janeiro ali, que era um período de eu vim de férias, ela ficou, vem, filha, acho que já preocupada, meu Deus, essa menina tá desde outubro sem comer, sem se alimentar, vou insistir pra ela vir. Ela, vem, filha, vem de férias, daqui a pouco você volta. E eu deixei todas as minhas coisas lá. Eu morava em um hotel, e a minha sorte é que um dia antes de vir pro Brasil, eu fui num restaurante brasileiro com as minhas amigas lá, brasileiras, e eu comentei, poxa, eu vou ficar pagando um hotel, era tipo um flatzinho, né? Vou ficar pagando um hotel, vai ser um gasto, né? Porque é caro. E pra estar lá no Brasil, só pra guardar minhas coisas, a minha amiga disse assim, traz todas as tuas coisas pro meu apartamento e quando você voltar, você paga o hotel. Foi a minha salvação, senão acho que até hoje eu tava pendurada lá no hotel. Aí pronto, aí eu fiz uma mudança, assim, foi uma loucura. No dia de vir embora, eu trabalhei, ainda fiz mudança. E era um flatzinho, tinha tudo, geladeira, fogão, panela, né? Deixei as coisas lá na casa da minha amiga e vim embora. E aí eu não aceitava isso, porque na minha cabeça eu tinha que voltar, eu estava na minha melhor fase lá. E aí começou a pandemia, então imagina você ter o seu maior faturamento da vida inteira num mês, e no mês seguinte você faturar absolutamente nada. Só que na minha cabeça, eu acho que eu, ainda muito novinha, né, tinha o quê, 19 anos, 20 por aí. Na minha cabeça, aquilo estava acontecendo comigo. Eu não tinha a concepção que estava todo mundo na mesma situação. Que não era porque, na minha cabeça, eu só era modelo na China. Não ia funcionar no Brasil, porque eu já tinha escutado que eu não funcionava como modelo porque eu era baixa, porque eu não era padrão de altura, porque não sei o quê, que não sei o quê. Enfim, todas as coisas que a gente escuta, né, durante o processo de ser modelo. Então, quando eu passei, assim, um bom período mesmo. Eu queria, mesmo começando a trabalhar aqui, porque na moda, na pandemia, passou um tempinho, realmente tudo fechado, né? Ali durante a quarentena, nada funcionava. Mas depois as coisas foram se encaminhando e teve um crescimento muito grande. Foi muito bom depois o pós-pandemia para as modelos, porque muita marca cresceu. Como as vendas estavam tudo online, as marcas cresceram, as marcas plus size aumentaram demais. Então, para as modelos plus foi muito bom, né? A gente teve ali um reconhecimento muito maior. Aí foi quando as coisas começaram a fluir. Mas ainda, pensando, né? Tipo assim, talvez se eu estivesse lá, não teria conseguido trabalhar e não sabe nem se conseguia ter sobrevivido, porque foi muito difícil, né? Assim, foi difícil para o mundo inteiro, né? Foi muito difícil lá para as modelos. Eu tenho muita amiga brasileira, né, que tá lá ainda até hoje, mas elas passaram, assim, acho que uns 2 anos, literalmente sofrendo mesmo, sem conseguir voltar à rotina de antes, né? E aqui no Brasil já é o contrário. Eu acho que aqui isso cresceu um pouquinho mais no pós-pandemia do que lá, porque ainda estava tudo muito fechado, né? Ainda teve muita confusão muito medo lá, com tudo que vinha da China, que as pessoas ficavam tendo também muito preconceito, assim, tinha muita... Eu tava essa semana conversando com uma amiga minha lá, e ela tava dizendo que esse ano passado, em 2023, foi que finalmente a China voltou a ser a China de antes, mas até ano passado foi, assim, muito difícil para as modelos lá. E quando tu voltou para o Brasil e a pandemia diminuiu o número de casos, o número de mortes, aquele teu temor de que eu só consigo ser modelo na China foi por água abaixo quando os trabalhos começaram a aparecer aqui também? Sim. É porque também eu demorei um pouquinho a voltar a trabalhar de fato aqui, porque o padrão aqui já estava diferente do padrão de lá. Eu já estava bem mais magra pro mercado daqui, que eu estava vestindo 42, 44 de lá. Eu tinha me adaptado ao mercado de lá. Então, teve toda essa questão. Aí foi
a pandemia, eu comecei a engordar. Aí teve um foi momento quando... que tu não se encaixava nem na moda plus size nem na moda padrão. Exato. E aí foi quando eu comecei a dar uma engordadinha e tudo mais. E acho que foi uma escada, sabe, assim. Mas foi um período muito difícil, assim, porque na real eu queria voltar pra lá, mas não podia, não tinha como, né? Foi mais complicado por conta disso. E aí também veio a questão de trabalhar com marketing de influência, né? Assim, Sim. surgiu também, assim, você voltou e aí meio que percebeu que hoje é difícil você ser uma modelo que também não tem essa outra vertente de trabalhar o marketing de influência. E aí você também começou a trabalhar com essas duas coisas. Como é que foi isso, né? É porque hoje em dia uma coisa agrega a outra, né? As influenciadoras aí cresceu muito, as redes sociais cresceu muito na pandemia, né? E aí acho que a gente tem que se adaptar, né? Hoje em dia o que mais vende são as redes sociais. Então hoje literalmente uma coisa que junta com a outra e que dá um boom, né? Eu sempre fui modelo, eu não era influenciadora, mas com essa mudança eu comecei a ser e hoje em dia eu gosto, mas no começo eu não gostava, eu tinha saco pra gravar vídeo, stories todo dia, só que foi uma coisa que foi acontecendo, sabe? Você vai indo nos trabalhos, aí você vai filmando e aquilo realmente vira uma rotina e você vê o carinho das pessoas, as pessoas interagindo ali com você todos os dias, né? Então, é realmente uma coisa que acrescenta na vida, né? E sem contar que eu trabalhava só como modelo, hoje em dia eu vendo um post, vendo um provador, né? Muito melhor. Não, tem muitas possibilidades, né? Sim. Mas assim, dentro de tudo isso que tu faz, assim, o que é que tu mais gosta? Fotografar. Né? Modelar é minha maior paixão. Você, embora a gente falou aqui de como a moda plus size também tem um padrão, exige um padrão de corpo, né? Em algum momento no teu trabalho com as redes sociais, eu imagino que você tem contato com muita gente que em algum momento alguma pessoa já chegou para você e te agradeceu por você também mostrar um outro universo da moda, um outro lado que não é aquele lado que está mais no imaginário das pessoas. Sim. A gente acaba recebendo muita mensagem no Instagram, né? De meninas dizendo que não se reconhecia, ou que nunca conseguia encontrar alguma roupa, e aí quando vê que eu posto alguma loja, vai lá, compra, até às vezes manda foto, eu comprei esse look. Hoje em dia também eu faço bazar, né? Muitas vezes no ano eu faço o meu bazar, e aí eu tenho um contato mais próximo com as seguidoras, elas vão, aí vestem as roupas que eu fotografei, às vezes já chega com a foto da roupa que eu fotografei, eu quero esse look. Então é muito gratificante também esse retorno, né? Assim, das pessoas se olharem no espelho e dizer assim, caramba, eu tô gostando do que eu tô vendo, tô me sentindo bem. E até mesmo na academia, eu faço treino todos os dias, né? E tem uma seguidora minha lá, que toda vida ela olha assim, tão feliz por estar me vendo, sabe? Uma coisa tão simples. E aí ela falou comigo já, dizendo que ela tinha se inspirado até a treinar, até cuidar da saúde por conta de mim. E que todas as roupas que eu posto, ela compra, assim, muito, muito legal. Antes de ser modelo plus size, você consumia outras modelos plus size ou não? Não. Mas quais eram as tuas referências de beleza, por exemplo? Assim? Pronto, quando eu participei desse curso, né, voltando lá pro início, quando eu participei desse curso, foi quando eu conheci as modelos plus size, assim, do Brasil todo, né? E aí eu conheci através do fotógrafo que eu iniciei, a Angélica, que hoje é muito minha amiga, a gente já, inclusive ela foi pra China, nós passamos um período lá juntas, nós somos realmente, assim, irmãs, e ela foi minha maior inspiração, né? E a gente tem até um perfil bem parecido, e é muito legal que a moda me trouxe realmente amizades, assim, né? E como é que funciona, assim, existe um grupo de modelos, as pessoas vão se ajudando, existe muita concorrência? Não existe concorrência. Não existe muita amizade. A moda no geral, assim, não existe muito aquela lealdade, não, sabe? Eu acho que em áreas que tem concorrência é muito difícil, né? Tem as pessoas que a gente se identifica mais, que conversa, que brinca, mas pelo menos não conheço nenhuma assim que é leal, a outra não. Assim, eu tenho muita amizade com essa Angélica, porque
ela mora no Rio e a gente sempre se deu super bem, assim. Não sei, é uma amizade bem bacana. Mas aqui mesmo eu não tenho nenhuma amizade, assim, grande com nenhuma, Tipo, que se junta pra, ai, mulher, esse trabalho e aquilo e tarará. E... Não, tem algumas que a gente tem uma identificação maior, né? Que acaba você vê que não tem mais maldade. também, né? E também acaba fazendo alguns trabalhos juntos, sim, né? Sim, sempre. Tem algumas que a gente tem mais ali uma conexão, e aí até conversa mesmo em relação a valores. Ah, essa marca que tu faz, cobra quanto? Falou comigo, como é? Então, existe, assim, um pouco essa comunicação. Mas é muito difícil. Inclusive, é uma coisa que eu já tentei conversar várias vezes, que se a gente se unisse, conseguia valorizar ainda mais o nosso mercado, né? Porque eu acho que a união faz a força. Inclusive, isso já aconteceu. Teve um desfile que passou do horário, foi uma grande confusão. E aí nós, as modelos plus size que estavam lá, nos juntamos e falamos, vamos se juntar aqui e falar que agora a gente vai fazer por esse valor, se quiserem e tal, sabe? E foi muito legal, assim, a gente conseguiu entrar num valor que foi bom para todas. E eu falei, caramba, olha como a união faz a força, porque eu tinha cobrado uma coisa, outra tinha cobrado outra tinha cobrado outra. E se todo mundo se juntasse e cobrasse num valor só, olha como ia crescer o mercado e olha como aqueles clientes iam olhar pra gente com outros olhos, entendeu? Então, eu acho isso muito legal, gostaria muito, mas ainda tem as dificuldades. Mas isso também eu acho que é uma coisa que está melhorando, porque tem muitos modelos que são de agência, aí com a agência a comunicação já é melhor, sabe? Eu não sou de agência, mas eu conheço uma agência que trabalha com algumas modelos plus, e eu até tenho a liberdade de chegar e falar, olha, marca tal e tal, cobrou tanto, o que você acha de eu cobrar isso, entendeu? Sim. Então, eu acho que é uma coisa que vai mudar aí daqui pra frente, eu espero. E Rayane, você está falando aí sobre valores, por exemplo. Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, valores da pessoa que faz um trabalho, uma modelo plus size, por exemplo, ou uma influenciadora que tem esse foco, de uma modelo slim, por exemplo, assim, ai, Karine, é muito diferente, é desproporcional, assim. Totalmente desproporcional. Bastante. O mercado plus está crescendo muito. Inclusive, tem muita marca que trabalhava só com slim, começou a trabalhar com plus e hoje trabalha só com plus. Mas ainda assim, o mercado slim é muito mais valorizado do que o plus. Eu não sei porquê. Eu acho que as marcas, elas... Tem muitas que já evoluem. Acho que, né, todo mundo tende a evoluir. Mas a maioria, eu acho que pensa assim, não, a plus... Pode ser qualquer um, às vezes acontece qualquer modelo plus, mas tem que focar no slim, Mas tá mudando, sabe? Tá mudando. Mas isso ainda é uma coisa que pega muito. Não sei se é porque as modelos plus que estão iniciando, elas cobram muito barato, eu não sei porquê. Mas ainda existe sim. As modelos slim sempre são bem mais valorizadas que as plus. Além da disparidade financeira, você acha que o mercado respeita as modelos? Aí, quando eu tô falando de mercado, eu estou juntando mesmo tudo. Estou falando das marcas, eu estou falando de quem organiza desfile, eu estou falando de estilista. Quem convida para participação, né? Assim, quem consome. Sim. Não, eu acho que hoje em dia, graças a Deus, tem um respeito muito legal, sabe? Todas as áreas tendem muito a evoluir, eu acho que em relação a isso, sim, eu não me sinto mal chegando em um local que tenha muita modelo slim, por exemplo. Mas já acontece às vezes. Nesse desfile mesmo, tinha maquiadora para todas as modelos slim e para as plus não tinham. As plus tiveram que ir todas arrumadas e lá tinha um salão para todas as modelos slim. E foi assim, e uma coisa que a gente chegou, caraca, todas essas modelos estão indo pro salão, e por que a gente teve que chegar prontas? Mas tudo bem, depois a gente vai ver que a gente conseguiu cobrar mais caro do que elas. Mas assim, não tinha um porquê. Sim. O porquê que, entendeu? Poderia ser o inverso, por exemplo, né? Mas existe, só que é pouco. Sinceramente, bem pouco, assim, essa diferença. E, Rayane, tu falou aí dessa história da época da China, que tu teve que perder aí muitos quilos, assim, para entrar no padrão. Para fazer alguns trabalhos, tu teve que passar por algumas situações, assim, que foram sérias, né? Porque 14 quilos em 2 meses não é uma perda saudável, né? Assim, já começa aí. Por mais que você tente, o corpo sente muito. Uhum. Mas, assim, já teve que passar por alguma coisa, assim, que forçou, assim, que mexeu mais contigo. Tipo assim, não, eu tive que, sei lá, fazer jejum, eu tive que não sei o que pra fazer um trabalho. De ter que mexer mesmo
Não, o que mexeu muito comigo lá foi a pressão de ter que emagrecer rápido. Não teve um trabalho específico, né? Acho que foi durante todo o meu período lá, os primeiros 6 meses. Acho que a pressão maior foi essa. Mas eu digo assim, pode ser aqui também, que tu tem aqui. Não aqui só lá não. na China, entendeu? Assim. Porque como o Plus está crescendo muito, e nem que não querer, eu ainda sou muito considerado padrão por conta do meu formato do corpo, eu não passo tanto por essas situações. Mas isso não inibe de outras pessoas, outros modelos que já são maiores, têm um biotipo diferente. Talvez elas passem por isso, né? Mas eu realmente não tenho essa dificuldade. Assim, eu acho que respeita, sabe? Eu acho que nunca... Só passa fome, às vezes a Gleice contrata uma diária, uma meia e não compra comida. Mas isso é no geral, assim, o Brasil Slim também. Rayane, no começo de carreira, é sempre muito difícil um profissional, isso eu tô falando de qualquer área, tá? Não só de modelo, um profissional saber dizer não a pedidos, a coisas. Você tende a acatar tudo porque você, geralmente, quando você entra no mercado de trabalho, você é muito novo, jovem, Sim, e até não tem experiência e não tem coragem de dizer não, porque você tem medo de várias portas se fecharem. Com o tempo, em qualquer área, você vai avançando. E aí, assim, na moda, isso é semelhante? E Muito. Como foi para ti também? Bom, assim, é até algo que eu venho mudando muito do ano passado para cá. O que acontece? A moda está crescendo muito e a concorrência também está aumentando muito. E como nós fixamos muitas clientes por conta do polo atacadista, que faz foto toda semana, a gente fixa essas clientes e tem muito medo de perder elas, né? Claro, é o que faz o nosso salário, esses clientes. E como sempre tem uma ali que cobra mais em conta, né? Aí você fica com aquela coisa. Mas do ano passado para cá, eu entendi que a gente precisa ter um diferencial. Toda profissão tem um que se destaca. E isso é o que eu busco no meu trabalho. Então, antes eu tinha um receio de aumentar o meu preço. Hoje em dia, é algo que eu estou querendo evoluir, porque eu tenho um diferencial. Todo mundo tem o seu diferencial, e eu busco ser um diferencial no meio, entendeu? Então, eu tenho uma trajetória bacana, eu estudo poses, eu estou sempre tentando entrar dentro das tendências, estar antenada nas tendências. Então, eu tenho o meu diferencial. Por que eu vou cobrar o mesmo valor que todas cobram? Eu acho que cada uma tem que, assim... Todas que eu falo, as maiores e as menores que estão iniciando agora, porque cada uma tem o seu valor, mas assim, muitas vezes a modelo já é modelo há 5 anos e está cobrando o mesmo valor que ela cobrava há 5 anos atrás, entendeu? Quando ela começou, eu senti muito essa diferença quando eu voltei da China, porque quando eu fui para a China, as modelos cobravam um valor X. Quando eu voltei da China 3 anos depois, ainda era o mesmo valor X. Isso foi algo assim, caraca, como assim? Tá errado isso aqui. E aí, como tudo tá crescendo, isso tá mudando, mas ainda acontece. Você vê mesmo, tipo... se você faz foto para uma marca e chega outra modelo que oferece, às vezes, até de graça o serviço para conhecer e fixar ela. Então, isso acontece muito. Mas, hoje em dia, eu realmente eu busco me valorizar, sabe? Até porque eu entendi que eu não quero ganhar na quantidade. Eu quero ganhar na qualidade. Porque com o fast fashion, as pessoas estavam, tipo assim, eu cobro baratinho, mas eu faço 100, 200, 300 looks por dia. E eu entendi que não é isso que eu quero. Eu quero ser um diferencial, entendeu? Porque eu acho que as marcas hoje também querem um ar mais exclusivo. Então, é isso que eu busco hoje. É ser um diferencial e a marca valorizar um pouco mais a exclusividade, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia eu faço muita fashion trip e eu busco sempre levar uma marca de cada segmento. Antigamente eu fazia, 5 marcas de um segmento só, que é roupa normal, lingerie. Hoje, quando eu faço trip, eu já tento pegar um ar mais exclusivo, que as marcas amam, porque é um conteúdo diferente, né? Eu viajei agora para os Estados Unidos e eu falei, olha, eu só vou levar uma marca de cada segmento. Uma marca de modinha, uma marca de biquíni, uma marca de lingerie, o que for. Uma marca de jeans. E aí, é impressionante o quanto elas valorizam muito mais, porque realmente fica um conteúdo diferenciado, né? Então, do ano passado para cá, eu entendi isso. E eu acho que se todas as modelos tiverem essa visão, muita coisa vai mudar, sabe? E é isso. Rayane, você estava falando um pouquinho aí já de como é que é uma rotina de uma pessoa que trabalha com a moda, né? Mas pode ser com outros produtos também, maquiagem e tal.
como é que é essa tua rotina? Explica para as pessoas entenderem, porque tu falou aí só de uma situação, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você vai ter que ter um planejamento para organizar essa tua mala, para falar com as marcas, para fechar um preço. Então, assim, é uma coisa que realmente demanda muita coisa. Os stories que ela vai publicar, definir o que ela vai postar no feed. Sim. Assim, influenciadora, modelo, é muito difícil a gente ter uma rotina, né? Porque, às vezes, as coisas acontecem, tipo, tem marca que marca um trabalho 20 dias antes, mas tem marca que as roupas ficaram prontas hoje e quer as fotos hoje, é assim, tudo muito rápido, né? Então, a gente não tem uma rotina, mas a gente tá sempre assim, isso tá em alta, agora tá em alta os paparazzi, então vamos pegar um trabalho e tentar vender um conteúdo, um provador, um Reels, com isso que tá em alta e a gente já ganha nessa publicidade, ou então a marca marca uma campanha e já tenta fechar um provador junto, sabe? E a gente vai fazendo esse jogo de cintura. Mas, basicamente, assim, essa é a nossa rotina, né? Sem rotina. O que aparecer, a gente vai fazer. Como é esse estilo paparazzi que você fala? Algo mais... É assim, um Reels, né? Reels, uns stories. Que as pessoas vão acompanhando, né? Algo mais como se eu estivesse andando na rua, mexendo, sei lá, usando a roupa da marca, entendeu? E aí eu posto lá nos stories, as pessoas curtem, comentam. E tem que estar muito antenado também nessas tendências, né? Sim. Que mudam o tempo inteiro. Pra poder também, porque senão você ficou e... Você teve que ficar aprendendo as dancinhas? Muito. Foi difícil, mas foi legal. A época das dancinhas eu consegui fazer uma graninha legal com as dancinhas. Hoje em dia já tá passando, já não tem mais as dancinhas. Então também é muito adaptável, né? As coisas vêm muito rápido e vão embora muito rápido. Então você tem que saber agarrar ali a oportunidade. Na época das dancinhas foi muito legal, porque como eu disse, eu fazia uma campanha, já vendia a dancinha junta e agregava uma coisa fazia o combo, outra. Olha, foto da campanha, mais dancinha, mais um provador. Desconto na dancinha. Fechando o provador, a dancinha sai com o preço legal. E também a gente tava conversando antes, né, assim, e acaba que também te demanda, por exemplo, você ter outros conhecimentos, né, assim, tem o conhecimento da parte do digital, mas assim, a maquiagem, tu faz as tuas maquiagens também para alguns trabalhos, aí tem que pensar num conceito de foto também, né, assim. Como eu falei, o diferencial, né? Hoje em dia, com esse fast fashion, o que acontece? Muitas marcas mandam as roupas pra gente se virar, literalmente. E aí, o que elas querem? Um conteúdo mais lifestyle. Então, é nesse momento que a gente tem a oportunidade de mostrar que estamos dentro das tendências, né? Então, é sempre fazendo um cabelo diferente, uma make diferente, procurar um local bacana para as fotos, é o que faz realmente toda a diferença. A gente tem que investir em produção, sandália nova o tempo todo, bolsa nova o tempo todo, procurando as tendências e fazer com que essas marcas se sintam, assim, literalmente dentro do Pinterest, que é o maior aplicativo aí de inspiração, né? E, mulher, tu tem coragem de sair, assim... Acordei, saí, ou tu fica assim, meu Deus, eu tenho que... Porque às vezes a gente fala assim, ó, eu tô horrível, mas tomara que eu não encontro ninguém na rua. Aí eu fico pensando numa pessoa que é conhecida, aí a pessoa nesse dia fala, eu tô à treva, mas eu vou sair assim, e aí você vai e encontra um monte de gente. Eu confesso que eu pulei essa fase, porque antigamente eu só saía maquiada, se eu fosse na padaria, eu ia toda montada. E a Sandy, né, que a Sandy disse que não fica até dentro de casa. Eu não tenho mais esse pique, não. Hoje em dia eu já apareço nos stories do jeito que eu acordo, vou pra academia sem maquiagem, com os cabelos presos, bom dia, bom dia. É assim, eu acho que eu não tenho mais esse saco de estar o tempo inteiro montado. Eu acho que é porque durante o trabalho, é sempre tanta maquiagem, tanta produção, que quando eu tô fora do trabalho, eu quero estar só livre, sabe? E também eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais flexíveis a isso, né? A essa questão do natural, né? Sem perfeccionismo. Até mesmo nos stories, você vê os famosos aparecendo mais livres, né? Porque teve um período que realmente era só o filtro ali, 24 horas. Não sabiam nem como é que a pessoa era na vida real, né? E também virou uma tendência e você mostra uma identificação com quem tá te acompanhando, né? Porque quem consegue todos os dias ter a energia daquele jeito, né? Exato. De se montar sempre. Eu tava... Essa semana eu fui até pra uma baladinha, um pagode. Aí uma seguidora no banheiro. Aí ela, oi, mulher, o teu sobrinho não sei o que, a tua cunhada, Monara, não sei o que. Aí eu...
eu como muito, muito íntima de mim, sabe? Meu sobrinho. Eu uma intimidade tão grande que é muito engraçado, porque eu ainda não sou famosa no nível de chegar em qualquer lugar e conhecer, mas acontece, às vezes, de estar em um lugar ou outro. E na praia também, eu fui na praia, a moça que faz massagem lá, ela disse assim, Rayane, aí eu toda descabelada, comendo caranguejo, chega um caranguejo desse aqui, aí eu morrendo de vergonha. Mas assim, depois já conversa e já às brinca. vezes surpreende, até assusta um pouco, né? Por quando você fala, ela sabe da minha cunhada. Eu postei um story sobre isso, né? Sim, E a tua família, de boa, tipo assim, de aparecer? Total, é muito tranquilo, porque eu ainda não sou famosa no nível, né? Mas é muito tranquilo. A minha família é muito, assim, de me apoiar em tudo que eu faço, sabe? Aí a gente está perto de terminar o episódio, mas antes eu queria que você dissesse assim, porque eu imagino que possa ter alguém que te acompanhe, que também sonha em ser modelo, que sonha em fazer também o mesmo caminho e trabalhar com o que você trabalha hoje, tanto como modelo como blogueira também. Quais são as dicas que você, Rayane, dá para essa pessoa? Já tem experiência desde as fraldas? Literalmente. Já viu diferentes momentos da moda. Criança Então, trabalhando. É um mercado muito bom, tá crescendo muito, mas você tem que ser insistente. Eu acho que, como todas as áreas, como todos os empregos, existe um investimento, uma dedicação, um estudo. Não é você ser só bonitinha de rosto, de corpo, e ir lá e fazer. Não, não é isso, sabe? É sobre se dedicar e ser um bom profissional, né? Não é só... porque eu sou bonita, eu vou chegar lá no estúdio, colocar a mãozinha na cintura, sorrir e tchau. Não é assim. Se dedique, abdique de algumas coisas, porque é necessário. E o maior conselho, assim, é invista. Seja o mais natural possível, porque a moda tá pedindo isso também, sabe? Pessoas mais reais, mais naturais. E é isso, mas vão porque é um mercado maravilhoso. Eu amo o que eu faço e super indico, assim. Mas tem que ser persistente, porque não é fácil. E o que é que tu tá planejando, assim, pro que vem aí, assim... Tu se vê, assim, fazendo o que tu faz hoje por muito tempo. Isso, tu pensa, assim, esse é um peso de pensar, será que, sei lá, daqui a 20 anos eu vou ter espaço para isso? Eu vou estar querendo fazer isso ou não vou estar? Eu acho que, de certa forma, o plus size é mais privilegiado do que as modelos slim, porque eu vejo que as modelos plus size trabalham até mais, sabe? Mais tempo, né? Trabalham mais tempo. Você vê modelos plus size maravilhosos de São Paulo, Rio, com 30, 40 anos, trabalhando super bem. Mas, como eu comecei muito nova, talvez eu quero me aposentar mais nova. Então, eu pretendo muito ter a minha marca de lingerie. Assim, o meu maior sonho é ter a minha empresa, né? E trabalhar muito com lingerie, que eu amo. E aí tu desenha, é o meu segmento favorito. Tu não faço nada, mas eu vou ter ainda... Aí vai ter o dinheiro pra botar pra botar estilista. E aí é a parte da moda que mais te encanta, o que eu já vi também tu dizendo que tu adora fazer fotos de lingerie, né? Quando eu fui para a China, eu já fui nesse intuito, né? A minha agência já dizia que o formato do meu corpo era muito proporcional para fotografar lingerie, biquíni, né? Peças mais verão. E aí, eu acho que ela colocou essa sementinha na minha cabeça e até hoje é o que eu mais amo fotografar. E sem contar que eu ganho mais, porque é mais exposição, então a gente consegue cobrar o dobro do valor de roupa normal. Mas é também um segmento que eu gosto, que eu me sinto bem, me sinto confiante, acho que fica incrível as fotos. Eu não sei se é porque eu gosto de lingerie, né? Tenho essa paixão. Mas é isso, assim, amo esse segmento e é o que eu pretendo fazer futuramente. E é muito legal, né? Porque eu acho que muitas meninas, assim, não se sentem à vontade, assim. Sim. Quanto mais você expõe o corpo, ainda mais quando você não tá num padrão, aí ainda é um lugar de mais de desconforto. E aí é muito bom você ver uma pessoa muito feliz fazendo isso e estando lá, né? Sendo linda e se sentindo linda também, né? Com certeza. E é incrível, não é que deve ser incrível, mas é incrível você ver uma pessoa que que nunca vestiu uma lingerie mais sensual, tá acostumada com aquelas calçolas, calcinha enorme, né? O sutiã sempre muito fechado, aí você vê que botou um decote, uma calcinha mais de renda, assim, é muito bom. Como eu faço muita foto de lingerie,
quando eu posto algo assim, sempre tem alguma que diz assim, eu queria essa peça, mas não me sinto à vontade. Eu falei, compra, vai, veste, se olha no espelho que você vai se sentir super bem. Legal, muito bom. Rayane, brigadão. Tá, Obrigada. Foi Obrigada fácil, pelo aí, ó, convite. bem rapidinho. Foi. Tranquilo. Mais fácil do que 12 horas de uma sessão de fotos. Com certeza, nem a gente não falo chega no demais. sapato da Shein, né? Eu falo demais, não deixaria vocês falarem. Não, foi ótimo, Foi foi ótimo. ótimo. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá? Não esquece de deixar o like no YouTube, não esquece que próxima semana tem mais episódio. E olha, segue lá a Rayane Gondim, segue o @QueNemTu podcast também, para você conhecer muito mais bastidores do podcast e para você conhecer muito mais sobre Rayane Gondim, tá bom? Isso. Não deixa de seguir essa dica. Beijão, gente. Próxima semana tem mais. Valeu! Beijo.